Boa noite a todos, boa 9h30. Vamos caminhar com Jesus? Eu estou entrando aqui no computador, mal cheguei em casa, está na hora da live, é assim mesmo, né? A vida de quem está na igreja, que trabalha junto com as coisas, é assim mesmo. Mas estamos aí, né? Estou tentando aqui. Eu não tive tempo nem ainda de entrar no computador, estou entrando agora, né? Mas dá tempo. Tudo dá tempo. É só a gente ter um pouco de tranquilidade também, né? Não se deixar levar pelo desespero. Aliás, na primeira leitura de hoje fala isso, né? Sobre não se deixar levar pelo desespero, pela angústia, né? Então, vamos nós tocar aí, né? Então, vamos esperar um pouquinho, né? Como sempre, eu estou envolvido com um monte de coisa, né? Então, pode ser que eu tenha umas modificações em breve, né? Talvez tenha que fazer uma mudança radical de horário. Provavelmente domingo. Mas aí espera, vamos esperar para ver o que acontece, para a gente poder fazer as coisas dentro de uma situação mais razoável, né? Não adianta eu tentar me perturbar antes da hora, né? Não tem porquê eu fazer isso. Eu vivo falando para os outros não fazerem, por que eu vou fazer, né? Vamos esperar mais um pouquinho, está quase na hora de começar. Aí a gente faz a nossa celebração, a nossa reflexão, né? Vamos esperar as pessoas chegando. Se bem que daqui a pouco está na hora mesmo de começar e eu começo, né? E depois as pessoas assistem, né? É complicado, mas a gente vai tocando, né? A gente vai resolvendo, né? Vamos só organizar as coisas, né, para a gente poder trabalhar. Entrou alguém que entrou. Oi, Fabiola. Boa noite, paz e bem. Que bom que você chegou. Seja muito bem-vindo à live. E você chegou na hora que eu vou começar a leitura do Evangelho de hoje. Olha que coisa interessante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, levai a boa nova a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem são estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho é o finalzinho do evangelho de Marcos, e nós lemos esse evangelho no missionário católico, porque hoje nós celebramos São Marcos, nós celebramos o dia que Marcos morreu, né? A igreja costuma celebrar
o santo no dia da morte dele. Mas Bernardo, no dia da morte dele, porque a igreja entende que você morre para a vida no mundo e vai para a vida no céu. Então é algo de uma grande celebração, né? Eu acho que há uma dimensão na vida eterna que às vezes não. Desculpa, caiu, mas voltou. Vamos nós! A tristeza passa, a saudade permanece. Mas nós devemos entender que o ente querido que morreu, ele está no céu, ele está bem. A gente é que fica aqui sentindo a falta dele, né? Deu um problema aqui, Fabíola. Meu celular não gosta muito de fazer live, não. Ou então a NET não gosta de me dar uma boa internet. Eu ainda não sei qual dos dois é o culpado. Então não vou culpar ninguém porque eu não sei de quem é a culpa. Mas esse evangelho a gente tem que tomar cuidado com ele, porque muita gente usa ele de forma errada. É muito comum as pessoas dizerem: tá vendo? Está no evangelho de Marcos. Quem não crer e for batizado não vai ser salvo. Então, quem não está batizado está condenado ao inferno. Sabe, pessoal, não é bem assim. Não é. Sabe por que não é? Porque se você for levar a ferro e fogo, como você está levando, essa pessoa está levando, ela não crê. Então ela não vai ser salva. Como assim, Bernardo? A pessoa que me falou isso é um padre, é um pastor, é um teólogo, é um diácono, é um não sei o quê. Se ele for levar a ferro e fogo, se ela for levar a ferro e fogo, ela vai ter que continuar seguindo. E vai dizer o seguinte: os sinais que acompanharão aqueles que creem são: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Eu não falo novas línguas, vocês falam? Gustavo Gouveia. Oi, Gustavo. Boa noite, paz e bem. Você expulsa demônio em nome de Jesus? Você tem coragem de beber um veneno mortal ou pegar uma cobra venenosa? Você coloca a mão sobre o doente e ele fica curado? Porque isso é o sinal de quem crê. Esse aqui é o problema. As pessoas, elas têm uma teologia maldita, que é a teologia de pegar um pedaço do Evangelho, ou um pedaço do Antigo Testamento, ou um pedaço da carta de não sei qual, e ler aquele pedaço sem ler o todo. Eu não tenho dúvida que qualquer pessoa que está assistindo essa live tem crença em Jesus, porque senão não perderia o tempo me ouvindo. Eu não falo nada tão fantástico assim. Eu falo o que Jesus ensinou. Então, se a pessoa não acredita em Jesus, por que ela assiste a live? Não tem sentido. Mas eu duvido que qualquer pessoa que assista essa live tenha coragem de tomar um veneno mortal. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não vou dizer para você que eu tenho coragem de colocar a mão numa serpente venenosa. Eu não tenho. Tá? Eu não estou falando claramente. Se alguém acha que eu por isso não creio, então direito seu. Eu tenho certeza que eu creio e vivo a minha vida por essa crença. Estou disposto a dar minha vida por essa crença? Não sei se eu tenho essa coragem toda. Não vou ficar aqui dizendo que eu tenho, porque eu não sei se eu tenho. Mas, Bernardo, então, o que essa leitura quer dizer? Essa leitura quer dizer que se você tem uma crença em Jesus, Jesus está disposto a te salvar. Mas ela não diz necessariamente que se você não afirma a crença em Jesus, você está condenado. Mas, Bernardo, está escrito aí, está escrito. Mas está escrito o que é crer em Jesus? Né? Porque em Mateus, Jesus fala que vai salvar aqueles que eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Né? Não fala em batismo. Não fala que seguiu a igreja A ou a igreja B. Né? Não fala nem em pecado, só fala em amor. Então, como é que fica essa situação?
complicado, né? É muito complicado. Esse é que é o problema. As pessoas têm que ler toda a palavra como um conjunto. A crença não foi definida. Jesus, em momento algum, define o que é crer nele. Então, você tem que pensar nessa crença de um outro jeito. Eu, por exemplo, tenho uma interpretação muito minha. Eu acredito que todos os fiéis juntos formam o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, esse sim, expulsa demônios no nome dele. Ah, Bernardo, você faz isso, eu não. Mas há pessoas no corpo de Cristo que fazem. Há pessoas no corpo de Cristo que falam novas línguas. A quantidade de missionários que aprenderam novas línguas, né? Eu tenho a graça de ser de uma paróquia de padres missionários, que tem uma ordem de freiras missionárias, que tem irmãos missionários, né? O meu pároco é indiano, o meu vigário é congolês. E nós, durante a Semana Santa, tivemos a visita de um padre indonésio. Nenhum desses sabia português, mas aprenderam português para levar a palavra. E é isso que é talvez a grande diferença quando você vê a outra frase, né? Jesus manda que os seus discípulos sigam. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda a criatura. Ô Fernando, boa noite, paz e bem. Fernando, eu estou te devendo uma resposta para uma mensagem que você me mandou no Instagram. Eu vou te mandar hoje, porque a coisa está muito confusa aqui no Rio. Muito trabalho, muita confusão. Mas eu vou te responder hoje, tá? Você me desculpa. Você sabe que você mora no meu coração. Sabe, Algarte? Sabe, Fabiola? Sabe, Gustavo? Jesus fala assim, ide pelo mundo inteiro. Anunciai o evangelho a toda criatura. Até aqui é interessante, porque Jesus não fala assim, anunciar o evangelho a todas as pessoas. Ele fala a toda criatura. Olha, eu às vezes fico pensando se Jesus não está falando que nós deveríamos anunciar o evangelho a qualquer criatura. A grande coisa desse evangelho, olha bem, quando você sai de casa, quando você vai passar um período longo fora do seu trabalho, onde você é chefe, né? Você, o que você faz? Você dá aquelas últimas recomendações, as recomendações mais importantes. Quais são as duas recomendações mais importantes de Jesus? Ide pelo mundo inteiro. E qual é a segunda? Anunciai o evangelho. Essa é a grande missão nossa, essa é a igreja em saída que o Papa Francisco pede, né? Essa é a igreja samaritana que Papa Paulo VI pedia, né? Essa provavelmente é a igreja pobre para os pobres que Papa João XXIII pedia, né? Essa é a igreja que Jesus pede. A igreja Madalena, que a Amazônia clama, é a igreja mariana que tantos no Brasil e no mundo querem. Essa é a igreja que está disposta a sair ao mundo, a ir ao encontro de toda a criatura. Observa bem, não é o encontro dos bons, não é o encontro dos religiosos, não é o encontro dos decentes, não é ao encontro do rico ou do pobre, é ao encontro de todas as criaturas, ao encontro de todas as pessoas. Sabe, outro dia uma pessoa veio para mim escandalizada, porque lá no Vaticano, na segunda-feira da oitava da Páscoa, o cantor fulano cantou. O cantor fulano não é um exemplo de cristão. Como é que põe esse... Eu quase que tive um treco, porque eu não entendi mais nada.
Jesus foi ao encontro da samaritana. A samaritana tratou mal Jesus no início, vocês se lembram? Dai-me de beber, você sabe quem eu sou? Como é que você está falando com uma samaritana? Né? Isso impediu Jesus de ir ao encontro da samaritana? Não. Quando a mulher cananeia veio pedir a Jesus, Senhor, tira o demônio que está oprimindo a minha cria, a minha filha. Jesus reage. Não é justo que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. A mulher cananeia, mas Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Isso impediu. Os cananeus não adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A religião deles era diferente da religião de Jesus. Isso impediu Jesus de ir ao encontro da mulher cananeia. E quando o oficial romano provavelmente rezava a Marte, o deus da guerra, né? Porque os romanos não acreditavam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele vai lá e fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor cure o meu servo muito amado. O que Jesus fala? Não, você não é gente da minha religião, está ferrado. Não, ele vai lá. O próprio oficial sabe que aquilo era um problema. Mas ele diz, não vai não, fala daqui que está curado. Ou quando os pagãos pedem que Jesus toque os doentes, para Jesus tocar um doente é se tornar impuro. Jesus toca. Porque a gente precisa levar o evangelho a toda criatura. A gente precisa sair do nosso mundinho, da nossa igreja. Hoje me foi colocada uma situação que eu vou ter que me adaptar para resolver na minha paróquia. E é bem provável que eu tenha que mudar o horário da live de domingo. Talvez eu não possa nem fazer live de domingo. O que eu deveria fazer? Azar! Não se adequa ao horário do diácono! Dane-se! É isso que eu devia fazer? Claro que não, pessoal. Eu preciso anunciar o evangelho a toda criatura. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu tenho barba, não é porque eu sou diácono, é porque Jesus mandou. Jesus me mandou sair, ir ao encontro. Bernardo, você está dizendo que não é importante o nosso culto, a nossa celebração, a nossa missa? É muito importante. É lá onde eu me refaço. É lá onde eu ganho forças. É lá onde eu até descanso. É lá onde eu alivio as minhas angústias, os meus temores, os meus medos. Onde eu curo as minhas feridas e minhas decepções. Mas eu sigo o Senhor Jesus saindo da igreja, indo ao encontro do meu irmão e da minha irmã nas situações onde eles precisam que eu os encontre. Nas situações de dificuldade, nas situações de limite, nas situações duras. Pode não ser o melhor, pode não ser o mais fácil, mas é o que Jesus pediu para a gente fazer. Está muito claro aqui. Está muito claro. Quais são as últimas ordens de Jesus? Ide pelo mundo inteiro. Então nós temos que sair. Nós temos que ir ao encontro daqueles que precisam de nós. E pessoal, aqui nós temos que ir ao encontro de forma integral. Aqueles que precisam de apoio espiritual, nós temos apoio espiritual. Aqueles que precisam de um apoio de formação, de preparação, nós daremos o apoio de formação, de preparação. Aqueles que pedem uma orientação, até um apoio psicológico, nós daremos isso. Aqueles que precisam de apoios sociais, nós daremos apoios sociais. Nós temos que apoiar a todos, de toda a amplitude, porque
Jesus não nos disse que nos daria alguma vida. Ele disse que nos daria vida plena, vida em plenitude, vida plenificada. Plenificada, será que existe essa palavra? Bom, se não existe, acabei de inventar. Uma vida que é plena em si. E para isso, talvez a gente precise repensar hábitos nossos. Talvez a gente precise até cuidar também do meio ambiente. Eu não sei como é que está na área de vocês, mas na minha área o tempo está doido. Né? Na minha área está tudo confuso. E essa confusão está levando morte e sofrimento. Então nós temos que pensar nisso. Sabe, eu sei que o desafio é grande, mas se alguém pode fazer isso, somos nós. Nós que somos o corpo místico de Cristo. Como nós vamos fazer? Isso é outra história. Aliás, já lembro a vocês, 2023, sínodo para sinodalidade, por uma igreja sinodal, já comecem a rezar. Já comecem a rezar, porque vai precisar de muita oração. Vou me despedir de vocês deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, por intercessão de São Marcos, o evangelista. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente. Vamos levar o Evangelho a toda criatura. Garanto, mal não vai fazer. Nos vemos amanhã, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos.